Aprofundando no nosso estudo do simbolismo, nós vamos começar a falar sobre a cruz. A cruz representa o mundo que percorremos em busca do paraíso perdido, ao passo que o círculo exterior simboliza o objetivo, um paraíso que corresponde ao da influência e que, contudo, é diferente. Os círculos exterior e interior são parecidos e têm o mesmo ponto central, sem, no entanto, serem os mesmos. O círculo interior é o paraíso da ignorância. O exterior é o paraíso, muito mais abrangente na onisciência. Entre eles está o conhecimento da consciência limitada pelo espaço e pelo tempo. Em linguagem psicológica, o círculo interior simboliza a mente inconsciente, a cruz, a mente consciente, e o círculo exterior, o supraconsciente, ou, nos conceitos de Gustavo Jung, o inconsciente, o ego e o self, ou si mesmo. O budismo chama esses três âmbitos de unidade, separação, multiplicidade e totalidade. Os estados com eles associados são destituído do ego, consciente do ego e livre do ego, ou o ignorante, consciente e sábio. Por trás da lenda do Graal está o pecado original, a eliminação da árvore do conhecimento, que, na crença popular, é uma macieira. Para encontrar a salvação, os cavaleiros se punham em missão em busca do Graal, o qual, dizia-se, seria encontrado no castelo do Santo Graal, que, segundo a tradição, deveria ser procurado na ilha de Avalon, a ilha das macieiras em flor. Em todos esses casos, vemos como origem e o objetivo se parecerem, e contudo não são a mesma coisa, porque o círculo exterior, ancorado no mesmo centro, simboliza uma etapa superior de desenvolvimento. Visto dessa maneira, o caminho correto da vida não leva a um retrocesso, a um mergulho no inconsciente, porém, uma ruptura para o mais elevado, para a supraconsciência. Outra imagem que torna compreensível esse estado de consciência diz: enquanto vivemos no círculo interior, acreditamos no Filho de Deus. Enquanto atravessamos o mundo do espaço e do tempo, perdemos essa crença. Porém, quem alcançar o círculo exterior, quem conseguir penetrar no supraconsciente, esse acredita outra vez no Filho de Deus, podendo perceber-se que, para ele, essa imagem tornou-se um símbolo de totalidade e se revela em seu significado mais profundo e mais abrangente. Assim, como desde comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade sabe diferenciar as coisas. Agora vamos aqui estabelecer um método de entendimento fácil para vocês, que são 3 fases do caminho em diferentes âmbitos. Se chama âmbito correspondente. O que é isso? Então, por exemplo, você pega a palavra simbolismo, que é o que a gente descreveu até agora aqui. Simbolismo, a origem, o círculo. O caminho, a cruz. Você vê que a cruz ela corta esse símbolo e centraliza o centro desse círculo. O objetivo, o próprio círculo, tanto interior quanto exterior. Outro exemplo para vocês. Contos de fadas, paraíso perdido, o caminho, o mundo, o objetivo, o reencontro do paraíso. Ou seja, como você já viu, tá na Bíblia esse mesmo processo é descrito em outros contos de fadas. Na psicologia, nós temos a origem subconsciente, consciente e supraconsciente. Na psicologia junguiana, inconsciente, ego e self, ou seja, si mesmo. Desenvolvimento da personalidade. Temos o ingênuo, o desenvolvido e o unificado. Seja quem assistiu às aulas do professor Hélio Couto conhece bem essa palavra aqui, unificado com a centelha divina. Temos ainda como âmbito correspondente a consciência, pré-pessoal, pessoal e transpessoal. O estado do ego, sem ego, egocêntrico e livre do ego, como a gente viu agora de pouco. Isso é encontrado muito no budismo, esse tipo de visão.
né? Conhecimento. Temos o ignorante, o conhecedor e o sábio. Compreensão da realidade. Quando falamos de compreensão da realidade, indiferenciada, polarizada, atualmente no Brasil, né? E paradoxal. Budismo também vê aqui, budismo, né? Unidade, multiplicidade e totalidade. Lenda do Graal, macieira do paraíso, a busca, Avalon, a ilha das macieiras. Vê como tem toda uma estrutura de conhecimento que a gente pode estar vendo em cada palavra, em cada objetivo que a gente for ver. Sempre a gente pega e coloca origem, caminho e objetivo. Aí dá uma estrutura melhor de estudo para a gente poder estar avaliando tudo isso. Mas vamos continuar aqui neste estudo. A conscientização também desperta em cada um de nós o conhecimento, que nos permite saber o que é bom e o que é mal. E, com isso, como nos relata a Bíblia, perdemos o paraíso da unidade total, da falta de diferenciação, em que não são possíveis avaliações, e não existe a tensão dos opostos, que estimula os seres humanos a agir. Falam que desde então vivemos em pecado. Essa palavra também é interpretada como separação, e o que corresponde ao abandono do círculo interior, a perda do centro. Como cada pessoa que se torna consciente de si mesma, simbolicamente comeu a árvore do conhecimento, todos nós nos separamos do centro. Uma inevitável herança humana que a Igreja chama de pecado original. No tarô, nos arcanos maiores, esse tema aparece pela primeira vez com a carta do Hierofante, o sumo sacerdote, que corresponde ao primeiro despertar da consciência, que sempre é um reconhecimento de nossa natureza pecaminosa. Na medida em que cada criança, surpresa, em parte assustada, percebe que ela não está em ordem, que tem seus lados bons, mas também aqueles que são desprezados e recusados como sujos e maus, essa primeira tensão de opostos entre o bem e o mal, entre permitido e proibido, mostra que o tempo no paraíso terminou. Com esta carta, o carro ele é definitivamente abandonado e começa a demorada busca pela unidade perdida. Bom, gente, aqui você vê que nos nossos estudos é uma continuação das aulas anteriores. Se você está meio perdido, é só voltar 2, 3 aulas atrás que você vai conseguir encaixar todo esse contexto que a gente está colocando aqui. Ou seja, um arquétipo vai entrando e coexistindo com o outro, que não passa de fases, né? E nenhuma fase dá salto. Toda fase ela tem esses três caminhos que eu acabei de descrever. Como nós falamos agora, né? A ignorância, o conhecimento e depois a sabedoria, né? Cada coisa na sua hora, no seu devido momento. Continuando. O conhecimento das 3 fases do caminho de vida é encontrado, de igual modo, nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes ideologias e linhas de pensamento. Como o trecho do meio sempre representa o desenvolvimento do ego, devemos nos acautelar contra uma prematura e confusa desqualificação do ego. Não se trata de evitar seu desenvolvimento, como muitos pseudo-gurus querem fazer a acreditar, e sim exatamente o contrário. Antes de tudo, é exatamente importante desenvolver um ego forte, para que o caminho pelo mundo exterior consciente possa ser percorrido. Aqui só um adendo, nós podemos ver nitidamente que é o estar aterrado, ou seja, você primeiro desenvolve seu ego, ao invés de simplesmente neutralizá-lo. Lembrando que nós falamos de 3 fases aqui do ego, né? Vamos voltar um pouco aqui para que você possa ver. Sem ego, o egocêntrico e livre do ego. Necessariamente, quando a gente fala sobre o caminho da pessoa, o egocêntrico, não é nessa visão que a gente tem de uma pessoa egocêntrica. É justamente numa das fases em que o ego é desenvolvido. Depois disso, de certo ponto, ele é neutralizado, ou seja, ele não é tão utilizado. Você não precisa mais se empoderar do ego para forçar esse círculo que a gente fala aqui, que é o círculo interno, né?
Então é só para você entender o que é estar aterrado. Vamos continuar aqui. De fato, nessa fase de separação, o pecado original herdado, vivemos perdidos no mundo, distanciados de Deus, ou como seja chamado esse trecho do caminho. No entanto, não se trata de evitar o caminho, de voltar e tornar-se inconsciente outra vez, porém dominá-lo com firmeza, posteriormente. A tarefa será a de superar o ego e tornar-se novamente humilde e modesto. Veja só, podemos dizer que é aquele movimento da minhoca, né? que se eleva a vida a um ponto e depois você desce a outro ponto. Você desenvolve o ego, essa personalidade, e depois no final você não aniquila ela, você torna ela sublime, ou seja, ela deixa de ter toda essa força que você teve e precisou utilizar. Afinal, para ter grandes conquistas, é necessário ter um nível de ego. É natural que essa sequência de passos de desenvolvimento seja significativa, mais difícil do que a recusa medrosa a qualquer desenvolvimento do ego e da permanência em um plano infantil da consciência. O significado dessa fase fica mais claro na imagem de um iceberg, do qual sabemos que se vê apenas uma sétima parte, enquanto o restante está debaixo d'água. Se imaginarmos que o início do iceberg está totalmente imerso, essa imagem corresponderia a um estado total de inconsciência do início da vida. À medida que a ponta do iceberg sobe lentamente, ela representa o maravilhoso despertar da consciência do eu. Essa é a época em que a criança se reconhece pela primeira vez no espelho e que diz eu pela primeira vez em si mesma e que pela primeira vez estabelece um limite e sente que é bem diferente, um ser distinto das demais pessoas. Esse momento em que a consciência desperta em uma grande parte do todo se torna consciente de si mesma é algo grandioso. Resumido, a cada despertar matinal, revivemos esse momento. É fácil compreender por que a humanidade viu essa força reconhecedora como parte do Logos divino. Em nossa analogia, essa parte que se tornou consciente de si mesmo corresponde à ponta do iceberg. Se transmitíssemos a ponta do iceberg apenas a uma tarefa, ela, por certo, consistiria em reconhecer as próprias possibilidades e o ambiente circundante em cuidar da orientação. Mas seria absurdo e impróprio a ponta do iceberg presumir que o rumo da jornada dependeria apenas dela, pois para isso estão disponíveis inapelavelmente os 6 sétimos interiores e as correntes que envolvem o iceberg. E seria totalmente grotesco se a ponta simplesmente negasse a existência das 6 outras partes e afirmasse que não há nada debaixo d'água. Pessoal, fica muito nítido aqui, acho que todo mundo que acompanha o canal sabe do poder do subconsciente e que toda essa parte está debaixo d'água. Um ponto que ele coloca aqui é que deve sempre se levar em consideração são as correntes de água, que é justamente o que eu sempre falo, tempo, local e circunstância da vida. Às vezes as circunstâncias são de uma forma, então a gente tem que trabalhar de uma maneira. O ego, só que a gente não pode imaginar que o ego e a personalidade, que a pequena ponta que está do lado de fora da água, seja tudo o que temos na vida. Então, se há coisas abaixo disso, a pergunta que eu faço para você agora é: como você pode estar utilizando isso para você conseguir um benefício maior, né, com essas possibilidades? Como você seria se você acionasse a supraconsciência, né? Como o próprio aqui, a gente falou aqui, nos aspectos psicológicos que você tem, né? Através do seu subconsciente você manifesta esse consciente, que é esse ego, né? Então, e aí esse ego pode acessar esse supraconsciente e entender esse self da psicologia junguiana, né? Então, fica aí nessa questão, essa pergunta, né? Como você pode acionar
essa supraconsciência? Como você seria com essas possibilidades em suas mãos? No início do século XX, naquela ocasião, Freud se depara com desacordos de ponto de vista e com forte resistência em seus esforços para tornar o inconsciente sociável. Ele foi ridicularizado porque as pessoas tinham certeza de que não poderia haver uma tal desordem. De lá para cá, essa posição se modificou-se consideravelmente. Hoje, círculos mais amplos partem do modelo muito mais abrangente de Carl Gustav Jung, de que o inconsciente não, mas se reduz a um depósito de coisas reprimidas e inadequadas, mas reconhece no inconsciente todas as forças que orientam e conduzem o ser humano a existir na mente inconsciente. Voltando à imagem do iceberg, fica claro que se trata, de início, de formar uma forte consciência do eu, que é a ponta do iceberg. Mas que então é preciso aprender a não se dar tanta importância, porém, a considerar uma parte menor do todo. Na verdade, uma parte consciente. O todo, os sétimos do iceberg, correspondem na psicologia de Jung ao self, cuja parte consciente é o eu ou o ego. A força condutora que determina a direção é o self, ao passo que o ego é o componente para a orientação do conhecimento e a compreensão. Visto dessa maneira, Freud e Jung se completam de modo primoroso, enquanto Freud, com sua famosa frase, onde o id existiu, o ego deve existir, acentua o caminho do círculo interior, o inconsciente, para o quadrado, o ego. O processo de individuação, descrito por Jung, está sob o lema onde o ego existiu, deve existir o si mesmo, a fim de equipar o caminho do quadrado ao círculo exterior. Então, gente, resumindo aqui, como a gente falou há uns minutos atrás, a gente pode colocar aqui, quando a gente fala, né, as diferenças no caso de psicologia comum, né, que seria a mais adotada de Freud, que é o subconsciente, o consciente e supraconsciente, né? Já o junguiano, né, já considera o inconsciente, o ego e o self, a si mesmo, né? Que ou seja, o processo de unificação, que é o desenvolvimento da personalidade, né? Então nós temos o ingênuo, o desenvolvido, que é aquele do ego, né? Como a gente falou, se fortaleceu a ponta do iceberg, e se vê unificado é o quê? Saber das 7 partes que existe em você. Entende? Quando você só acha que é a ponta do iceberg, você é o ingênuo, você não sabe. Aí você ganha o conhecimento e você se torna unificado, podendo utilizar toda a energia que você já conhece. Compreendeu? Dentro deste contexto, fica visível também uma tradição judaico-cristã, que em Lúcifer, ou seja, o portador da luz, era antes o anjo predileto de Deus. Segundo fontes gnósticas, também seu primeiro filho. A luz que ele trouxe para os seres humanos, e a luz do conhecimento. Mas, para Deus, a criação deve ter sido uma grande alegria. Ver como suas criaturas se abrigaram à luz e se tornaram conscientes de si mesmas. No entanto, depois, diz a tradição, Lúcifer quis ser maior do que tudo o mais que havia sido feito. Isso o levou à sua queda do céu. Desde então, ele se congelou no mar de gelo, no mundo subterrâneo. Avela ali como um imperador sombrio sobre as almas que caem em suas mãos. De fato, nossa consciência é uma força divina de conhecimento. Porém, quando ultrapassa seus limites e se torna exagerada, como a mania de grandeza, orgulho, a força original, abençoada, se transforma em princípio gelado, diabólico e possuído pelo poder. Eu acredito que não preciso nem de explicações aqui, né, gente? Deu para pegar muito bem, né? Os 3 passos de desenvolvimento da jornada de vida descritos antes se mostram oportunamente no conjunto das 6 partes que a gente falou que ficou do iceberg para trás.
Se contemplarmos a jornada do herói como uma alegoria para o caminho de vida dos seres humanos, é possível dividi-la em uma sessão obrigatória e uma sessão voluntária. Mas, se víssemos a morte como fim ou como tema central, como uma etapa essencial da transição na metade da nossa vida, por trás da qual a verdadeira iniciação, a fase transpessoal e o desenvolvimento do self nos aguardam. Isso depende de nós e como fazemos com nossas vidas. Essa estrutura das cartas também diz que temos que primeiro percorrer a sessão obrigatória antes de estarmos suficientemente maduros para nos dedicarmos à prática da sessão voluntária. Mesmo se parecer atraente lidar logo com as coisas superiores e simplesmente deixar passar desapercebido o que é apenas material, a mensagem do tarô é inequívoca e clara. Antes de nos dedicarmos ao âmbito transcendental, temos que aprender a dominar a realidade da nossa vida cotidiana. Antes de superarmos o ego, a fim de chegarmos ao self, temos que ter desenvolvido um ego suficientemente forte para encontrar sua sombra nesse caminho sem ser engolido por ela. É o que eu sempre tenho falado para vocês há muitos anos aqui no canal, sobre a importância da gente vencer a vida, vencer materialmente e de não ser um coitadinho. Como eu sempre digo aqui, sendo coitadinho você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir fazer nada. E não pense que como quando a gente aprende, quando a gente vai lendo, que o ego deve ser suprimido, que ele não é importante. Fica uma lacuna em que você está aqui para quê? A gente acha que a pergunta da missão de vida, eu tenho uma missão de vida, Geralmente algumas pessoas querem associar essa missão de vida a algo transcendental. E nunca associam isso a algo puramente material. Pois aqui vem a lapada de consciência que as pessoas não querem entender. Que justamente você está aqui para se desenvolver materialmente, encontrar esse equilíbrio material entre você, energia espiritual e energia material. Mas, para isso, você precisa conhecer. Olha, eu já vi muita gente que fala assim, eu vivo assim, de forma minimalista, por um conceito de consciência, mas eu digo assim, já conseguiu ter dinheiro de verdade na vida para ver como você é? Já alcançou algum nível de poder para saber como você é? Muitas vezes a gente gosta muito de criticar a pessoa que tem um ego e que chegou lá, que já se tornou famoso, que tem muito dinheiro. Então logo o nosso ego ferido já logo tece uma opinião a respeito do outro. Mas a gente não sabe como seríamos nessa posição, como a gente estaria agindo, fazendo. E eis que a oportunidade é justamente de você se testar no limite que você quer para saber como você é. Então, sempre terá 3 fases de qualquer coisa que a gente pensar, dentro da cabeça da gente, do nosso estado de ego. Vai ter uma época que você não tem esse ego, tem uma época que você se torna egocêntrico, e outra época que você fica livre do ego. Como a gente falou aqui, você pega hoje, na questão dos arquétipos, por exemplo. Então você tem um âmbito correspondente, que a gente fala o quê? O conhecimento. Aí você vai dizer, não, então eu sou ignorante no assunto. Depois eu me torno, durante o caminho, conhecedor. E depois eu chego no meu objetivo, ser sábio. E eu consigo interpretar isso. Então, se você gravar que em todas as fases existem 3 fases diferentes e que, como a gente falou do iceberg, tudo que você conhece de você é uma pequena ponta de uma estrutura enorme que está aí abaixo desse subconsciente. E aí a gente, sabendo que existe, a gente pode começar a utilizar esse subconsciente a nosso favor. Ou seja, colocando coisas, alimentando esse subconsciente de maneira consciente, porque, veja só, daí em diante você vai entender que todo filme, toda leitura, toda música atinge esse subconsciente que vai lá dentro como um eco e depois volta. Então, para que algo volte para você, que venha lá de dentro, comece a alimentar o subconsciente com coisas nobres, boas, ricas, caras, e que transforme esse ego, sim, num ego forte. E depois, com o tempo, você pode, sim,
fazer acionar esse supraconsciente, e do ego trazer o si mesmo, mas desenvolvendo a sua personalidade e a sua consciência. E no final, quando a gente chega no final da vida, que a gente fala que a gente vive o arquétipo do mago, a gente já tem o si mesmo, a gente já está unificado, a nossa consciência ela está transpessoal e o nosso estado de ego já está livre do ego. E no final você é o sábio, ou seja, você está na sua totalidade, ou como a lenda dos Graals, você já chegou na Ilha das Macieiras. Encerrando por aqui, para quem chegou até agora, por gentileza, coloque a palavra Graal aqui nos comentários, para mim saber que você chegou até o final do estudo. E serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.